Bem, vamos lá, pessoal. Vou fazer essa questão aqui com vocês, a famosa questão da vaca, que é uma questão bem interessante porque ela envolve alguns conceitos além da eletricidade, simplesmente que é os conceitos de campo elétrico, de potencial elétrico. Ela vai entrar em algumas coisas matemáticas, na verdade, que vão dar um diferencial. Então, a questão é assim: uma vaca está perto de uma árvore que é atingida por um raio. Durante um curto intervalo de tempo, acumula-se na base da árvore uma carga de 1 microcoulomb. Então, nós estamos aqui que temos uma carga que é 1 microcoulomb. Então, esse raio, ele vai deixar lá ao redor da árvore, nessas regiões ao redor da árvore, uma carga de 1 microcoulomb. Pronto. Então, a questão ela é bem interessante porque aqui pela figura dá para ver, tem um raio que vai bater na árvore, ao redor nós vamos ter aqui um campo elétrico em superfícies equipotenciais. A vaca ela está a uma distância de 2 metros da árvore e a pata traseira da vaca está a 3 metros. Então a gente já sabe que daqui para cá são 2 metros, daqui para cá são 3 metros. Ou seja, 1 metro de distância de uma perna para outra. Vou representar aqui com tracinhos assim, ó. A árvore, a pata dianteira da vaca e a pata traseira. Aqui eu vou chamar de A e de B. E aqui a árvore. Então a gente vai ter aqui uma distância de 2 metros e daqui para cá uma distância de 1 metro. Então daqui para cá da árvore até a pata traseira são 3 metros. Então vamos iniciar. Na alternativa A, a questão fala assim: determine o potencial elétrico gerado pela descarga, ou seja, ele quer saber qual é o potencial elétrico. Quer saber qual é o potencial gerado na região das patas dianteiras do animal. Então, na letra A, ele quer saber qual é o potencial. Muitas vezes esse potencial, em alguns livros de física, é chamado de U. Nós vamos chamar aqui de V, porque é o mais comum, porque essa apostila que eu estou usando aqui é no curso de eletricidade eletrônica. Então, a letra mais comum é usar V, porém não tem problema se for usado o U. Então, a fórmula para o campo elétrico é V igual a K, que é uma constante, vezes a carga, dividido pela distância. Então, vamos chamar essa pata dianteira da vaca de A, como nós chamamos aqui, a distância A. Então, essa distância aqui é uma distância dA. Substituindo aqui, como vai ficar? Nós temos que VA será igual a constante K é 9 vezes 10 elevado a nona. A carga Q é 1 microcoulomb, sendo que micro é 10 a menos 6. Dividido por, vamos ter aqui a distância dA, que é 2 metros. Não precisa colocar 1 metro aqui. Então, isso aqui vai ser igual a... Vamos fazer agora na calculadora. Ou nem precisa usar a calculadora. Vai ficar 9 dividido por 2, 4,5. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 dá 10 elevado a 9 menos 6, 3. Então, VA será igual a 4,5 vezes 10 ao cubo volts, que é a unidade de potencial, que é a mesma coisa de 4,5 kV, porque o K equivale a 10 ao cubo. Então, esse K está substituindo esse número aqui, que é o 10 ao cubo. Então, na alternativa A, o nosso VA é 4,5 kV, que poderia também ser 4.500 volts. Tanto faz a minha resposta ser dada assim, assim ou assim. Todas estão corretas e estão simbolizando o mesmo número. Na letra A,
ele pede tanto na pata dianteira quanto na pata traseira, né? Eu li aqui e ficou despercebido. Então ele também quer o VB, que é a tensão nas patas traseiras. Então, o que é que vai mudar basicamente do VA para o VB? Do VA para o VB vai mudar a distância, porque é o mesmo meio, é a mesma carga oriunda do raio, então muda só a distância. Então vai ser K, que é o nosso 9 vezes 10 a nona, vezes Q, que é 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela nova distância, que agora vai ser 3 metros. Ó, a distância da pata traseira até a árvore são 3 metros. 2 metros mais 1 metro. Então, são 3 metros. E isso aqui vai resultar em 9 por 3. Resulta em 3. Esse cálculo nós já fizemos. 10 a nona vezes 10 a menos 6 dá 10 ao cubo volts. Ou seja, a tensão VB vai ser igual a 3kV ou VB igual a 3.000 volts. Mesma coisa. Pronto. Então agora nós finalizamos a letra A. Temos VA e VB. Na letra B é bem mais simples. Por quê? Na letra B ele vai pedir qual é a diferença de potencial. Ele pergunta qual é a DDP entre as duas regiões. DDP. DDP significa diferença de potencial. Diferença de potencial. Se eu sei quem é o potencial na pata dianteira e na pata traseira, então minha DDP, vou chamar VAB, vai ser igual ao meu VA menos VB. Ou seja, é o potencial aqui menos o potencial aqui. Por que eu estou fazendo assim, né? Porque a diferença de potencial vai ser do maior potencial para o menor. Então vai ser, como nós já calculamos, VAB vai ser igual ao VA, que deu 4.500, menos o VB, que deu 3.000. Portanto, minha diferença de potencial entre as patas dianteiras e traseiras vão ser 1.500 volts, que resulta na mesma coisa de 1,5 kV. De onde é que vem esse 1,5K? 1,1500, na verdade, é a mesma coisa de 1,5 vezes 10 ao cubo. Isso aí você pode ver conferindo lá na nossa aula de notação científica, o segundo vídeo aqui do canal. Então, eu sei que o 10 ao cubo é igual a letrinha K. Então, eu posso substituir aqui por 1,5K volts. Na letra C, agora a letra C é um pouco mais complexa. A letra C, a pergunta é a seguinte: admitindo-se que o animal tolere no máximo uma DDP de 300 volts. Então, essa diferença máxima aí, VAB, que o máximo que o animal vai suportar é 300 volts. E aí, a pergunta fala assim: qual deve ser a distância mínima entre as patas dianteiras e a árvore? Ele quer saber quem é DA. DA. De acordo com o desenho que nós fizemos aqui, né? Porque na primeira questão ele definiu que ó, DA são 2 metros. Nessa questão agora, na letra C, ele não definiu. Mas a gente tem o seguinte, ó, que se nós tivermos o nosso A, que é a árvore, pata dianteira, pata traseira. Então aqui é o A e aqui é o B. Vou chamar aqui de uma distância D. E aqui quem é? É 1 metro. Então a distância daqui até aqui é D mais 1. Posso dizer que a distância da árvore até a pata traseira é D mais 1. Se nós usarmos a fórmula substituindo aqui, a gente já tem o VAB, né? VAB é igual a 300. Então, 300 tem que ser igual a K vezes Q, que é o mesmo para os dois, dividido por DA, que DA nesse caso é D, menos, na verdade, que é menos VB. Quem é VB? K
vezes Q dividido por dB. dB é D mais 1, que é a distância daqui até aqui. Então, dividido por D mais 1. Então, a gente pode colocar isso aqui em evidência, porque ele está repetindo nos dois. E vamos seguir fazendo isso. Vou colocar aqui 300 é igual a KQ vezes. Então, como é que vai ficar? Se eu coloquei em evidência, eu vou fazer isso aqui, tudo que eu coloquei em evidência, dividido por isso que eu coloquei em evidência. Então, esse termo inteiro dividido por isso vai resultar em 1 sobre D. Mas como assim que vai resultar em 1 sobre D? Então, se eu pegar ó, K vezes Q sobre D e dividir isso aqui por KQ, é a mesma coisa multiplicar por 1 sobre KQ, que é divisão de fração, a primeira pela inversa da segunda. Corto, sobra 1 sobre D. Então pronto, temos aqui 1 sobre D. E se eu quiser voltar para a minha forma original, é KQ sobre D, só multiplicar. Isso comprova, inclusive, que o que a gente está fazendo aqui está correto. Sinal de menos, sinal de menos. KQ a gente já colocou em evidência, então isso aqui dividido por isso sobra 1. 1 sobre D mais 1. Pronto. O que é que nós podemos fazer agora? Nós vamos botar aqui para o lado assim. Ó. 300 dividido por KQ vai ser igual... Eu vou fazer aqui o MMC. D que multiplica D mais 1. E aqui em cima vai ficar... Eu vou dividir isso por isso. Quando eu dividir D vezes D mais 1 por D, vai sobrar D mais 1. Então, aqui é D mais 1. E agora, sinal de menos e sinal de menos. Quando eu dividir isso aqui por D mais 1, vai sobrar somente o D. Aqui, ó. Isso dividido por isso, eu vou cortar o D mais 1 com D mais 1, sobra só o D, ficou o D aqui em cima. Então, vai ficar 300 dividido por K. K é 9 vezes 10 a nona. Vezes Q, quem é o meu Q? Foi falado lá no início da questão, né? Q é 1 microcoulomb. Então, 1 vezes 10 é menos 6. E isso aqui é igual a D mais 1 menos D. Posso cortar o D com D, vai sobrar só 1 aqui em cima. E aqui nós vamos ter D vezes D, D ao quadrado, D vezes 1, D. Seguindo aqui, como é que vai ficar? Vamos fazer a simplificação disso aqui. Posso até fazer na calculadora. Então, a gente tem 300 dividido por 9 vezes 10 a nona, ou seja, 9 é XP 9, vezes 1 vezes 10 a menos 6. 1 é XP menos 6. E igual. Deu 0,0333. Se você tiver visto a minha aula anterior explicando como simplificar na calculadora, você vai ver que basta apertar esse botão aqui que ele vai trazer uma fração para a gente. E essa fração é 1 sobre 30. Então, isso aqui, simplificadamente, vai ser 1 sobre 30. 1 sobre 30 vai ser igual a 1 sobre D ao quadrado mais D. E agora, seguindo aqui, o que é que nós vamos ter? Vou fazer meio pelos extremos, então nós teremos o seguinte. D ao quadrado mais D vezes 1. D ao quadrado mais D vezes 1, é ele mesmo, não precisa colocar. É igual a 30 vezes 1. 30 vezes 1 é 30. Passando para o outro lado da equação, D ao quadrado mais D menos 30. Então, nós chegamos aqui nessa equação de segundo grau. Então, esse é o diferencial dessa questão. Nós vamos resolver. Né? Como é que eu resolvo a equação de segundo grau? Eu sei que as minhas raízes, né? Eu sei que o meu... comumente a gente escreve x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, aqui é a fórmula do Bhaskara, né? De Bhaskara. Sendo que o meu x aqui, no caso, é o meu d. Então, como é que vai ficar? Eu tenho que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual. Quem é o meu b? É o termo que acompanha o meu d aqui, no caso, né? O x, ou seja, o meu elemento de primeira ordem. Então, o meu b é 1. 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1 também, vezes c, que é menos 30. Isso aqui vai resultar em 1 menos com menos fica mais, 1 mais, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 30 é 120. Então, meu delta
é 121. Então já posso até dizer, ó, que a raiz de delta é 11, porque nós vamos usar a raiz de delta aqui na fórmula. Então, como é que vai ficar a distância? Nós vamos ter assim, ó, se é a equação de segundo grau, nós vamos ter duas raízes. Então, D vai ser igual a menos B. Quem é menos B? Menos 1. Mais ou menos, quem é a raiz quadrada de delta? 11. Sobre 2 vezes A. Quem A é 1. Sobre 2. Então, nós vamos ter D1 e D2. D1, D2 linhas. D1 linha vai ser menos 1 mais 11 dá 10. Dividido por 2, 5 metros. E vamos ver aqui. Será que eu posso ter, então, a segunda distância? Ó, menos 1 menos 11 dá menos 12. Por 2 dá menos 6 metros. Como não existe uma distância negativa, então a gente sabe que a nossa resposta correta é 5 metros. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.